Bom, nós vimos lá no primeiro exemplo o que é permutar, né? Permutar significa trocar de posições. Beleza. Nós vimos com a palavra amor, né? No caso da palavra amor, são 4 letras e 4 letras diferentes, né? O A, M, o O e o R. E se a palavra fosse amora? Quantas permutações, né? Quantos anagramas eu poderia construir com a palavra amora? Como é que a gente faria isso? Né? Então o que acontece? Lá no amor, são 4 letras distintas, então elas assumem as posições, né? Sem interferir na palavra, né? Agora, se eu pegasse o seguinte, se eu chamasse esse aqui de A1, né? O primeiro A, esse de A2, e trocasse de posição, é uma permutação, né? Então teria o quê? A2, né? Ficaria assim, né? Só troquei o segundo A pelo primeiro A. O que mudaria na palavra? Nada. Seria o mesmo anagrama, né? O que acontece? A gente tem que entender que quando a letra troca de posição, nesse caso, né? A permutação é a mesma, o anagrama é o mesmo, né? Então eu tenho que aprender lá no cálculo como excluir essas repetições, tá? Então, quando isso acontece, né? Lembrando que eu tenho duas letras que estão se repetindo, então sempre que eu fixar uma, eu vou ter uma vaga para outra, né? Então eu tenho 2 lugares distintos para os As, contando só os As para uma palavra. Então se eu fixar um A, sempre sobra só um lugar para o outro A, né? No caso, se eu fixar que um A sempre vem antes, só vai ter uma opção para o outro A, vir depois, né? Então, as trocas de posições sempre vão ser desse modelo aqui, né? 2 vezes 1, que é o quê? 2 fatorial. Então, eu tenho que excluir esse 2 fatorial da palavra amora. Então, como é que eu resolveria? Da mesma forma que resolvi o amor, só que tirando esse 2 fatorial. Como é que a gente tira? Dividindo, né? O que fica? Lá na palavra amora tem 6 letras, então são 6 posições diferentes. 6 fatorial. Perdão, 5 letras, né? Desculpa. 5 letras, então são 5 posições diferentes. A letra que se repete é o A, e ela se repete 2 vezes. Então eu tenho que tirar esse 2 fatorial. Aí fica lá a divisão. Seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? Sobre 2 fatorial, né? 2 fatorial que é 2 vezes 1. Aqui tá faltando o quê? Só 1, né? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. O que é que sobra? 5 vezes 4 vezes 3. Então vamos lá. 5 vezes 4 dá 20 e 20 vezes 3 dá 60. Então, quantos anagramas diferentes, né, eu posso construir com a palavra amora? 60, né? Eu posso escrever lá, trocando as posições, 60 palavras, né? Um termo geral distintas, certo? Beleza. E se a palavra fosse macaca, né? Macaca, tá? A palavra é macaca. O que acontece com a palavra macaca? Na palavra macaca, nós temos 2 letras que se repetem, no caso, né? Que é o C, que é o A. Vai ser aquele mesmo princípio, tá? Só que acontece, eu tenho que tirar 2 permutações. Eu tenho que tirar a permutação do A, são 3 A's distintos. Então a permutação do A vai ser o quê? Vai ser 3 fatorial. E a permutação do C, 2 fatorial. Então na resolução do exercício eu tenho o quê? Macaca, que tem 6 posições distintas, né, para colocar. Então seria 6 fatorial sobre o quê? 3 fatorial, 2 fatorial, tá? A gente fixa isso aí, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Porque são 2 letras que se repetem, então eu tenho que tirar a repetição de ambas, tanto do C quanto do A. Pronto, aí é só montar a equação, né? O que é o 6 fatorial? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que eu poderia fazer? Eu poderia cortar o 3 fatorial com 3 fatorial. Sobra o quê? Sobra 6 vezes 5 vezes 4. Vamos resolver esse 2 fatorial que é simples, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Fica 6 vezes 5 vezes 4 sobre 2. 6 vezes 5 dá 30. E 30 vezes 4 dá 120. Então fica 120 sobre 2. Então de quantas maneiras eu posso
é reescrever a palavra macaca. 120 dividido para 2, 60. Certinho? Pode ver, né? Lá na palavra mora, eram 5 letras. Tinha uma repetição só do A. Eram 60 formas distintas de se escrever, né? Macaca que tem 6 letras, mas tem 2 repetições, tem o mesmo número, né? São 60 formas distintas com a palavra macaca, porque tem 2 repetições. Tanto do A com 3 letras, quanto com C com 2. Certinho?